bom dia a todos. Mais um vídeo, breve desta vez, para referir novamente a situação da Síria. Tal como previ aqui, em vídeo recente, a situação degenerou catastroficamente. Já há relatos de execuções públicas de cristãos e de outras minorias religiosas, e há relatos de mulheres que não usam o véu a serem cuspidas na cara pelos rebeldes, libertadores, democratas, grandes democratas que eles são. Há uma informação que também tem que ser desenvolvida, que é assim: as tropas sírias, as tropas do exército sírio que lutavam a favor do regime de Bashar al-Assad, são compostas, na sua esmagadora maioria, por elementos de minorias religiosas, como os azídis, como os xiitas, como os alauítas, que é a facção do Islão do próprio Bashar al-Assad, e como os cristãos. Como já disse, há muitos cristãos coptas na Síria. Aliás, Síria, e a cidade de Damasco em particular, a capital, é uma cidade com muita história na civilização ocidental, porque é a cidade do apóstolo Paulo e do disseminar, da universalização do cristianismo. Portanto, é uma terra conhecida pela sua diversidade, pela sua tolerância. O Bashar al-Assad, volto aqui a dizer, era o único governante muçulmano laico do Médio Oriente. Todos os outros têm governos teocráticos ou de inspiração fortemente religiosa, para não dizer fundamentalista. E o que é facto é que agora os islamofascistas tomaram o poder. Eles dizem à CNN e a outros postos ocidentais de notícias que são tolerantes com as minorias, e parece que basta esta afirmação completamente vaga e incomprovada para satisfazer os ocidentais. Tudo isto é perfeitamente ridículo. Há umas reportagens da CNN de um suposto prisioneiro lá nas prisões do Assad, que é libertado após estar meses encarcerado, depois até faz um grande drama porque não via a luz do sol há meses perante a jornalista da CNN. Tudo isto é obviamente fake news. Só um imbecil é que não consegue ver que aquilo é um ator que lá está. Uma coisa absolutamente ridícula, que aquilo nem sequer chega a ser cómico, porque a representação é tão má, é tão absurdo que, enfim, só acredita quem quer, mas nunca devemos subestimar o poder da cegueira voluntária. Ora bem, este Al-Jolami, que foi um membro do ISIS, da Al-Nusra, da Al-Qaeda, diz agora que é muito tolerante, muito democrata, e aqui no Ocidente acredita-se nele como se a sua palavra tivesse algum crédito. Há uma célebre passagem no Hamlet, do Shakespeare, em que os amigos dele, os supostos amigos, Rosencrantz e o Guildenstern, tentam, enfim, convencê-los, manipulá-lo de certa forma, a sair da sua penumbra de loucura ou semi-loucura em que ele se encontra, e ele, inteligentíssimo como é, percebe-se disso e tem a seguinte metáfora: vocês acham que podem pegar numa flauta e tirar dela sons sem conhecerem, digamos, as nuances do instrumento? Eles respondem que não, e ele acrescenta: então para vocês sou menos que uma flauta. Vocês acham que podem manipular e fazer com que eu toque a vossa melodia e, no entanto, não me conhecem, não têm respeito pela minha personalidade. O Hamlet tem muito mais critério do que os líderes ocidentais, porque realmente o Al-Jolani e estes radicais islâmicos tocam-nos a nós todos como se fôssemos uma flauta, quer dizer, estão-nos mesmo a dar música e nós acreditamos nisso.
se passa na Síria tem que ser compreendido ao nível das dinâmicas regionais. A rivalidade no Médio Oriente entre a Arábia Saudita por um lado e o Irão por outro ajuda a explicar a história da região, um pouco aqui como nos séculos XIX e XX a França e a Alemanha disputavam a hegemonia regional. Isso teve na origem de 3 conflitos, não é? A Guerra Franco-Prussiana 1870, que foi um conflito extremamente violento, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa se passa no Médio Oriente, entre as pretensões de hegemonia regional da Arábia Saudita e dos Estados do Golfo Pérsico, como o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e o Irão. E todo o movimento histórico e a correlação de forças no terreno aponta para um recrudescimento do poder iraniano e uma supremacia do poder dos Estados do Golfo, a Arábia Saudita, porque são apoiados pelos Estados Unidos e em certa medida também por Israel, porque o problema principal de Israel é com o Irão. O as do baralho no meio disto tudo é a Turquia. A Turquia está fortemente envolvida na situação da Síria. Eles também têm ali uma história de domínio regional, afinal de contas são os herdeiros do Império Otomano, e aqui pode haver conflitos porque os turcos desprezam e têm uma fobia aos curdos, porque os curdos querem ficar com uma parte do território da Turquia, mas os israelitas estão ativamente a armar os curdos para enfraquecer, não particularmente a Turquia, mas o Irão, de certa forma também o Iraque, mas isso tem consequências para a Turquia. Portanto, pode haver aqui um choque entre a Turquia, os interesses da Turquia e os interesses de Israel, sendo que os interesses de Israel estão muito mais alinhados com os Estados do Golfo, porque são ambos aliados dos Estados Unidos, como se sabe. Aliás, a questão do petrodólar é outro fator aqui importantíssimo, mas isso seria tema para outro vídeo. Dizer que não é coincidência que tudo isto esteja a passar neste período de tempo. Repare-se, no mês e meio que falta até à tomada de posse do novo presidente, Donald Trump, tudo pode acontecer, porque efetivamente há um vazio de liderança a nível mundial. Quem é que manda na América? Vamos pôr a questão mesmo nestes termos um bocadinho crus. Quem é que manda na América? É o Joe Biden? Bom, mas o Joe Biden foi afastado pelo próprio partido, não é? Foi o beijo da morte do Barack Obama, quando ele escreveu um artigo a dizer que Biden tinha que ser afastado. No dia seguinte ele foi afastado e deu lugar à Kamala Harris. Portanto, a legitimidade que ele tem está muito condicionada. Aliás, até se pode fazer o argumento que, se ele não tem legitimidade para concorrer às eleições, por incapacidade manifesta, também não a terá para ser presidente dos Estados Unidos, não é? Isso é uma questão que a imprensa convenientemente se esquece de sequer referir, quanto mais desenvolver ou debater. Por outro lado, temos a Kamala Harris, mas a Kamala Harris foi estrondosamente derrotada. A legitimidade formal que ela terá como vice-presidente dos Estados Unidos, isto no caso do Biden ser incapaz, como parece ser, essa legitimidade que ela terá também está fortemente condicionada pela sua tareia monumental que levou nas eleições recentes. Quem é que manda na América então? Será a Jill Biden, a mulher do Joe Biden? Será o Barack Obama? Ou Michelle Obama, a mulher do Barack Obama? Na verdade não se sabe, há aqui um vazio de poder e não é por acaso que nós temos vindo a assistir a estas agitações na Ucrânia, agora na Síria, também na Geórgia. Isso é outra questão muito problemática, a questão da Geórgia. A guerra da Geórgia de 2008 seguiu-se imediatamente à declaração da Cimeira da NATO de Bucareste que a Geórgia e a Ucrânia fariam parte da NATO. Está a haver novamente agitação na Geórgia. Não é preciso ser o Sherlock Holmes para perceber que é a CIA que está por trás disto. Mas o meu ponto é o seguinte: toda esta agitação no mundo tem muito a ver com isto, com este vazio de poder dos Estados Unidos, e até o mês e meio que falta, até o Donald Trump assumir a presidência, mais ou menos um mês e meio, tudo pode acontecer. É um momento muito específico, muito particular e, por esse motivo, também extremamente perigoso. Tudo o que sejam as pretensões revanchistas de alguns Estados em relação a outros, se for para atuar, é agora. É agora que eles podem atuar, porque depois, quando o Trump assumir a presidência, isso já será um facto consumado e ele nada poderá fazer. Por exemplo, a questão da China com Taiwan. A acontecer, terá que ser agora. As revoluções georgiana, o escalar do conflito na Ucrânia, mesmo, e aí é que é o principal problema, voltando ao início do vídeo também, se houver uma tentativa por parte de Israel ou de outros Estados, os Estados do Golfo Pérsico, por exemplo, de enfraquecer seriamente o Irão e lançar um ataque que pode ter repercussões graves. Se for para acontecer, ou seja, diminuir o poder do Irão na região, que parece ser, digamos, o vento do tempo, a correlação de forças tem a ver com isto, o Irão está a perder influência no Médio Oriente,
Mas se for para decapitar definitivamente o poderio iraniano na região, Israel e outros países interessados terão que o fazer agora, com as consequências completamente imprevisíveis que daí podem advir, não é? Alguém disse que iniciar uma guerra é como abrir uma porta para uma casa escura, nunca sabe o que é que lá está dentro e que surpresas ou fantasmas é que podem sair dessa habitação. Portanto, dizer que o mundo está numa situação perigosa, há uma esperança, a meu ver, que é a Tulsi Gabbard. Fala-se nela para chefe dos Serviços de Segurança dos Estados Unidos. Eu penso que seria uma excelente opção. Ela é uma pessoa extremamente conhecedora. Ela tem noção das forças em contenda no terreno. Ela é uma pessoa ponderada, séria, tem declarações bastante que dão bastante garantias nesse sentido. Vejamos se consegue passar o crivo desta floresta de enganos que é a imprensa dos Estados Unidos, o regime político, as falsas informações que se espalham, e se não fazem acerca dela uma campanha de desinformação que impossibilite a sua nomeação. Eu penso que Donald Trump é instintivamente inteligente o suficiente para perceber que a Tulsi Gabbard é uma escolha excelente. Não é por acaso que se fala dela, é porque o Trump tem a intenção de a nomear. Eu não tenho a certeza que ele consiga compreender plenamente o que se passa no Médio Oriente, mas se ele meter as pessoas certas para tomar as decisões certas, isso já é ser um grande líder. Como o Francis Ford Coppola disse uma vez, a propósito do Padrinho, eu limitei-me a escolher as pessoas certas. O melhor fotógrafo, os melhores atores, o melhor compositor, o melhor argumentista. Eu simplesmente limitei-me a coordenar todo esse talento. Se o Donald Trump tiver este princípio, já fará muito. E o mundo pode passar de uma situação muito perigosa por uma situação relativamente tranquila. Aguardemos, pois, os desenvolvimentos. Até à próxima.